Olá, concurseiro, como vai? Seja bem-vindo ao módulo de língua portuguesa do professor Edson. Direto dos estúdios do Sou Concurseiro e Vou Passar, nós vamos abordar vários pontos da língua portuguesa, da interpretação de texto e da redação oficial para você ter sucesso no concurso público. Nós estamos com vários editais abertos, também probabilidade de concursos com a PC, a M, a PM, certo? Bombeiros, Censa. Então, vamos aproveitar e estudar. Língua portuguesa é um conteúdo passivo para todos os concursos. Então, vamos lá, acelerar. Nós, em 5 aulas, nós vamos abordar interpretação de texto, ortografia, classe de palavras, sintaxe e redação oficial, tá bom? Muito bem. Primeiro ponto que eu gostaria que você tivesse em mente, antes de iniciar a aula de interpretação de texto, que é a primeira do nosso módulo, eu quero que você entenda as condições efetivas para você compreender as múltiplas funções de um texto. Exatamente. Primeiro, muito cuidado com o que você está estudando, certo? Por quê? Nós temos o ensino, a língua portuguesa do ensino médio e a língua portuguesa do concurso público. Cuidado. Muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não. Os objetivos são diferentes. No ensino médio, eu tenho, após o ensino médio, a prova de vestibular, onde eu vou cobrar os 11 anos que um aluno passou dentro de uma escola em uma única prova. Observe isso. Tem o direito de cobrar 11 anos que você passou em uma escola. Já o concurso público, o objetivo é diferente. O objetivo é testar se você tem as habilidades necessárias para transformar atos administrativos em expedientes. Olha aí. Então eu preciso saber se você sabe se comunicar, se você sabe comunicar uma norma, um ato, fazer uma correspondência, tudo isso eu preciso. Muita gente está dizendo, isso é mentira, já está inventando. Então por que a gramática para ensino médio é uma e para concurso público é outra? O conteúdo, a abordagem é de forma diferente. Você pode prestar bem atenção nisso. A prova é que, para concursos públicos, eu tenho o quê? Editora Campos, né? Com Marcelo Rosenthal, Renato Aquino. Tá? Já para... Tem vários, né? Mas só um pequeno exemplo. Para ensino médio, eu tenho quem? Luar Sarmento, Hernani Terra, Celso Cunha, José Nicola. Então, muito cuidado. A seleção do material é importante. Primeiro de tudo, nós vamos ter que examinar bem os recursos linguísticos que são usados dentro de um concurso público. Aí você vai ter os recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos. É importante também você ver que o nosso texto está ligado a uma prática, certo? E muitos de nós temos dificuldade na prova de interpretação de texto porque nós não fomos treinados para isso. Então, essas provas estão ligadas ao gênero, aos gêneros discursivos de cada texto, às sequências textuais, narrativas, descritivas, dissertativas, injuntivas, dialogais, expositivas. Mas o mais importante para você pensar em uma prova de concurso público é que todo texto ele é sócio-pragmático discursivo, né? Sócio porque ele circula em uma sociedade de concurseiros. E, além disso, as bancas ela têm suas predileções. Então, você tem que começar a ver isso também. Vou dar um exemplo para vocês. CESP, que é uma banca muito boa, apesar de ser um terror para muitas pessoas. Por quê? Porque você não foi preparado para provas certo ou errado, você foi preparado na escola para múltipla escolha. Então, mas é uma prova muito fácil. E os textos CESP são textos gostosos, né, de você trabalhar. Porque são textos tirados de blogs, de sites, são textos até mesmo coloquiais. Diferente da FCC, que são textos mais rígidos, tirados de revistas como Carta Capital, Revista Economia, que não são revistas muito lidas por nós, certo? Já a VUNESP, por exemplo, todos os textos VUNESP, retirados de meios de comunicação, jornais, revistas, todos eles do estado de São Paulo. Por que é importante isso? Para você começar a entender a variedade de textos e o que eu sou capaz de fazer com eles. Então, a primeira pergunta, quando eu chego a uma sala de aula, que o aluno faz é: Edson, como eu vou estudar português? Edson, isso é muito difícil. Como eu vou conseguir fazer isso? Ora, o primeiro ponto que você tem que ter em mente é que estudar língua portuguesa não é tão difícil assim. Aí as pessoas falam, né? Por que é tão difícil compreender gramática? Porque você quer decorar regras. Esse é o ponto. Aluno de língua portuguesa, principalmente de concurso público, não foi feito para decorar regras. Muitos candidatos têm dificuldades para estudar todas essas regras porque vocês querem memorizar, decorar. Calma. O importante é você aprender
e começar a utilizar essas regras no dia a dia. Utilizar o que você aprendeu no dia a dia, mas você não faz isso. Quer um exemplo? Vamos à regência. Né? Eu poderia falar de acentuação gráfica, regência, tudo, mas vamos falar de regência. Uma das grandes dificuldades que nós temos é isso, né? O professor ensina a regência correta na sala de aula, lá fora ele parece que esquece tudo, ou faz questão de falar errado, né? É bem interessante. Ora, em vez você encontra um amigo seu indo no banheiro, né? Que isso, né? Nós sabemos que os verbos de movimento pedem a preposição a. Então, para com essa história de ir no banheiro, porque nu você vai ficar lá dentro. Então você vai ao banheiro. Só que todo mundo sabe disso, porque aprendeu na aula de regência que verbos de movimento pedem a preposição a. Então quem vai, vai a, quem chega, chega a, quem retorna, retorna a, mas é muito comum alguém ainda ir no banheiro, ir na cozinha, beber água. Então cuidado, comece a mudar isso aí. Então eu preparei um esquemazinho para vocês, para você começar a estudar a língua portuguesa e a subir de vida. Vamos lá? De olho na tela. Eu quero que você comece estudando língua portuguesa dessa forma. Ó, comece primeiro com a fonética, que é importante, né? Porque a fonética vai estudar os sons, vai ajudar você na grafia da palavra, na acentuação gráfica. Logo depois, eu quero que você estude a morfologia, onde você aprenda a identificar a palavra. Depois eu quero que você vá para a sintaxe, ver como essas palavras se relacionam. Aí observe que entre o 3 e o 4 há um espaçozinho, né? Sabe por que há esse espaço? Justamente para indicar que aqui você pode parar de estudar. Aprendeu tudo que tinha que aprender. Mas aí você vai fazer uma prova de concursos públicos, certo? Então você vai começar a treinar a ortografia, porque hoje ela ainda é a mãe dos concursos públicos, né? E depois, lógico, nós vamos ver isso na próxima videoaula, tá? E depois você vai começar a usar as questões da banca de vocês. Volta para mim. Por que isso é importante? Né? Porque cada banca ela tem um estilo diferente. Como eu acabei de dizer para você, CESP é certo ou errado. Tá? Aí nós temos bancas que cobram múltiplas questões de múltipla escolha, né? Algumas com 4, outras com 5. Então eu preciso saber o que essas bancas costumam cobrar. Né? Então, já sabe, por onde nós vamos começar? Pela fonética, fonologia. Né? A fonologia é o estudo dos fonemas, dos sons que você produz e das variações desses sons. O que é importante estudar dentro da morfologia? A acentuação gráfica, a ortografia. Aqui você vai aprender os fonemas devido a algo bem importante para nós. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Né? Vamos lá, de olho na tela. Nós temos aqui a pronúncia de algumas palavras. Né? E você pronuncia as palavras e muitas vezes você pronuncia de forma certa ou, às vezes, pronuncia de forma errada. Então, observe. Olha o que é decorar regras e olha o que acontece. Eu tenho essa palavra aqui, olha. Que muitas pessoas pronunciam como uréter. Uréter. Se a pronúncia fosse uréter, essa seria a sílaba mais forte. Então, eu tenho aqui a oxítona, a paroxítona e a proparoxítona. Se a pronúncia fosse uréter, essa palavra seria acentuada. Por quê? Acentuamos todas as paroxítonas terminadas em R. Todavia, esta palavra não está acentuada. Então, eu chego à conclusão que a pronúncia é ureter. E por que ela não é acentuada? Porque não acentuamos oxítonas terminadas em R. Viu só? Volta para mim. Então, adiantou você estudar regras de acentuação gráfica, decorar regras de acentuação gráfica, que nem pronunciar a palavra, sabe? É a mesma coisa que catéter, né? Catéter, vou colocar um catéter, o médico vai colocar um catéter, se ele colocar você vai morrer. Porque se a pronúncia fosse catéter, ela também seria uma paroxítona. E logo estaria acentuada, né? Porque nós acentuamos paroxítonas terminadas em R. Então chegamos à conclusão que a pronúncia é cateter. Olha que interessante, né? Então muito cuidado com o que nós estamos aprendendo e como estamos aprendendo. Depois nós temos a morfologia. A morfologia vai estudar, lógico, que a estrutura, a formação da palavra, mas para os concursos públicos, o que vale mais na morfologia é a classificação da palavra. Então, a partir de hoje, eu quero que você concentre nisso. Né? O que é peculiar na morfologia? É o estudo, né? Que a palavra deve ser olhada isolada da oração. Ou seja, vamos logo simplificar. O que é morfologia? É você identificar a palavra. O que é isso em minha mão? Ó, uma caneta. Muito bem, isso é morfologia. Então eu quero que você identifique se ela é um substantivo, se ela é um verbo, se ela é um advérbio, se ela é um pronome. Pronto, acabou.
Uma vez identificando, você sabe para que serve, correto? Mais uma vez, o que é isso aqui? Isso é uma caneta. Para que serve? Isso seria a sintaxe. Então a sintaxe, ela vai estudar os termos da oração, que é a nossa terceira videoaula, quarta videoaula. Nós vamos estudar pontuação, regência, concordância, crase. Tudo isso envolve sintaxe por um motivo, né? A sintaxe, ela é responsável em estudar o relacionamento que as palavras possuem na hora que estão formando suas frases, orações e períodos. Então, essa parte da gramática, muitos alunos gostam, né? Ela vai estudar a disposição das palavras dentro de um texto, dentro de frases, para que você veja essa relação lógica que há entre elas. Tá bom? E por último, a semântica, né? Cuidado, né? Na semântica você vai ter o significado das palavras, seu sentido denotativo, conotativo, né? Na linguística, ou seja, na gramática, a semântica estuda isso, né? O estudo do significado, a interpretação, o significado de uma palavra dentro de um texto, que eu posso mudar, porque eu tenho sentido conotativo e denotativo, né? Então é só você pensar. Denotativo, começa com que letra? D. D de dicionário. Então, esse é o sentido real da palavra. Já o conotativo começa com C, C de crer, de criatividade. Então, a palavra vai ter seu sentido figurado. Então, eu preparei um resumo para você memorizar tudo o que eu disse. Vamos lá? De olho na tela. Então, eu quero que você tenha uma visão da fonética, onde você vai estudar os fonemas, ortografia e acentuação gráfica. Na morfologia, você que é concurseiro vai se preocupar com a classificação das palavras, as famosas classes de palavras. Na sintaxe, você vai estudar os termos da oração, estudar pontuação, concordância, regência, crase. E na semântica, você vai estudar o significado das palavras e o seu sentido denotativo, conotativo. Viu como é fácil? Volta para mim agora. Muito bem. Então, um breve resumo para que você tenha uma noção do que você vai trabalhar. Agora, você que está me assistindo nesse exato momento, ao vivo, né? Muito bem, 18 horas. O que é que nós temos aqui? Vários concursos que estão começando a entrar em evidência, certo? Há pouco nós tivemos o IFAM. Agora vamos ter, não sei qual, mas enquanto isso, não espere, estude. Esse é o ponto. Nós não temos essa tradição de estudar, né? Só estudamos quando sai o edital. Cuidado, suas chances diminuem. Começa a estudar agora. Aí você pergunta, Edson, mas estudar o quê? Eu não tenho edital? Precisa disso? De olho na tela. Esses são os conteúdos que vai cair em prova e não adianta. Eles estão em toda e qualquer prova. Interpretação de texto, concordância, principalmente a verbal, todo mundo sabe disso, mas é bom estudar nominal também. Aí você pode estudar verbos, principalmente as vozes verbais, né? A regência, que, apesar de estar caindo, a regência, né? Há concursos que não pedem mais, né? Mas aí você pode estudar a regência do pronome relativo, olha aí, que funciona bastante, pontuação e a parte de coesão textual, que são chamados de nexos oracionais, né? A famosa coesão textual. Então vale a pena você estar sempre investindo nesses pontos. Por isso que nós estamos aqui. Aqui nos nossos estúdios, passando esse conhecimento para você. Vamos lá? Volta para mim. Então, são conhecimentos básicos que você pode ter. Então, o primeiro deles, qual seria? Interpretação de texto. Tá? Então, vamos fazer a nossa abertura? Iniciando a nossa aula. De olho na tela? Muito bem. Então, nós vamos começar a aula de hoje falando um pouco sobre interpretação de texto, principalmente seus aspectos coesivos e coerentes. Pode voltar. A interpretação de texto, ela assusta muitos alunos, né? Por quê? Bem, primeiro, nós não temos essa tradição na escola de estudar a interpretação de texto, né? Segundo, nós temos que saber a diferença entre interpretar, ou melhor, temos que saber a diferença entre leitura, interpretação e compreensão de texto. Olha aqui, isso, porque leitura, nossa leitura é péssima. Não fomos treinados para ler. E isso acaba, né, acarretando problemas para nós. Então, eu quero que você aprenda nas aulas de interpretação de texto, lá com o seu professor ou com o Edson mesmo, tipos e gêneros textuais que são diferentes. O que é um tipo, senhores? A tipologia está relacionada à estrutura física de um texto. Lembra o texto dissertativo com começo, meio, fim, ou então introdução, desenvolvimento, conclusão? Pois é. Será que os outros textos vão ter essa mesma estrutura física? Lógico que não, senão nós não teríamos tipos de textos. E gênero, como você apresenta esses textos para as pessoas, né? Então vamos fazer um laboratório bem rápido. Eu tive uma ideia.
Muito bem. Você consegue saber o que eu estou pensando? Você consegue ler meus pensamentos? Não. Para que isso ocorra, eu tenho que traduzir. Essa tradução é chamada de texto. Então, texto é a ideia de um autor. Acabou. Tá? Depois que você tiver essa ideia, você vai colocar num papel. Para isso, você vai colocar em um tipo de texto qualquer. Então, eu quero que você saiba que eu vou comprar um carro. Muito bem. Só que tipo de carro é esse? Então, eu vou passar uma ideia para você. O tipo de carro que eu quero. Para passar essa ideia, eu vou escrever um texto. Então, eu vou começar descrevendo o carro dos meus sonhos, o tipo de carro que eu quero comprar. Que tipo de texto é esse? Ora, eu tenho um texto descritivo. Isso é o tipo, a tipologia. Agora, como eu vou apresentar esse texto para você? Esse como já se transforma em gênero. Eu vou apresentar esse texto descritivo em forma de carta. Caro aluno do seu concurseiro, vou passar. Preciso comprar um carro popular, gosto muito da cor branca, 4 portas, uma carta. Ou pode ser em forma de música, ou em forma de poesia, ou em forma de desenhos, né? Ou seja, as famosas histórias em quadrinhos. Que gênero? Como você vai apresentar esse texto para mim? Aí é importante também você saber a função textual dos vocábulos, né? Porque dentro de um texto, as palavras elas mudam de sentido, né? Por isso que eu tenho sentido conotativo e denotativo. A variação linguística hoje que envolve os textos, né? Muitos textos de jornais, e aí os alunos ficam impressionados com erros que... Cuidado, não são erros. A linguagem do jornal ela foi feita para passar uma informação. Enquanto mais rápido essa informação for passada, melhor. E não esqueça, né? Muito importante no texto, os elementos de coesão e coerência. Aí você vai começar a ler um texto. E aí você vai passar para a interpretação. O que é interpretar? É entender o que está escrito. Exatamente. Em outras palavras, você vai explicar para o Edson o que você leu. Você vai esclarecer para mim. Você vai reproduzir. Você quer saber o que é interpretação mesmo? Então, pense. Você vai ler um texto e depois vai ter que contar a história do que você leu para mim. Isso é interpretar. Então, eu vou dar um texto agora e você vai interpretar para mim, tá? De olho na tela. Observe bem esse texto. Edson, isso é um texto? Sim, é um texto não verbal. Vamos lá? Volta. Aí eu pergunto, qual o significado desse texto? Silêncio. Muito bem. Se você respondeu silêncio, você interpretou. Agora, errado se você dissesse, Edson, aquela placa significa acorda, ou significa vai estudar. Não. Aquela placa tem um significado, certo? Qual o significado dela? O significado de silêncio. Como é que você sabe isso? Porque foi a ideia que eu quis passar. Texto é a ideia de um autor. Nunca esqueça isso. Por isso que você vai ter que saber qual é a ideia. Você não pode extrapolar, não pode reduzir, não pode entrar em contradição. Eu quero saber qual a ideia que o autor está passando. Pronto, isso é fundamental. Eu tenho um conceito de texto que é tirado do livro Português Instrumental, da Nube e da Dileta Martins, que fala, né? Texto é uma unidade. Lógico, ele forma um todo significativo. Então, ele é uma unidade que faz sentido, hein? Cuidado. Que possui uma função comunicativa. Porque o texto é isso, é uma comunicação. Eu, você. Certo? Reconhecida e reconhecível pelo leitor. Edson, que diabo é isso? Reconhecida e reconhecível. Não é a mesma coisa? Não. Reconhecida porque o texto está em língua portuguesa. E reconhecível porque você sabe trabalhar com ele. Já pensou? Você vai fazer o seu concurso público, no dia da prova, você abre a prova e ela está em árabe. Vai encarar? Ótimo. Então, porque árabe não é uma unidade reconhecida por você. E reconhecível porque você sabe as funções sintáticas, as classificações morfológicas, os estratos semânticos. Então, fica tudo certo. Não esqueça, o texto é quando eu uso a escrita, né, para essa forma de comunicação. Nós temos várias maneiras de nos comunicarmos. Nós temos a escrita, a fala, a imagem, sons, mas o texto é quando eu uso a escrita para me comunicar com você. Esse texto ele pode ser verbal ou não verbal. O não verbal é quando ele é composto por imagens, figuras, desenhos, símbolos. Como assim, Edson? Vamos a um exemplo? De olho na tela, mas eu quero tela inteira. Olha, muito bem. Até o nosso câmera já gostou, que ele é fã do Cebolinha. Muito bem. Então, olha aí o texto. Isso é um texto. Pronto. Volta para mim agora.
contava uma história. Então, se ele contava uma história, ele é um texto. Agora, uma coisa eu digo para vocês. É muito comum entre os alunos de ensino médio, os alunos de concurso público, se preocuparem com a prova de interpretação de texto. Exatamente. Isso ocorre porque lhes falta conhecimento, conteúdo, informações específicas para você trabalhar. Agora, não esqueça. Leitura, interpretação e compreensão de texto é uma tarefa constante. Nós temos que começar a trabalhar. Provas de vestibulares e de concursos públicos vão pedir. Essas provas vão apresentar questões interpretativas. E ela tem por finalidade testar o leitor fluente, o leitor assíduo, né? O leitor autônomo, aquele que não precisa do Edson para fazer uma prova. Tá bom? Então, isso é importante. Durante a interpretação, já sabe, identifique qual é a ideia principal. Lembra da plaquinha? Silêncio. Aí você identificou a ideia principal. Em muitas questões você conseguirá acertar logo na primeira leitura. Mas isso você tem que se tornar um leitor assíduo, certo? Então procure conversar com o texto. Um dos grandes problemas que eu, Edson, encontro na minha sala de aula é que o aluno ele não quer conversar com o texto. Pergunte qual a mensagem que está sendo passada. Qual a mensagem que ele quer passar? Qual o objetivo desse texto, hein? Quais são os principais fatos desse texto? Ou os principais personagens? Leia tudo com a máxima atenção. Eu preciso que você tenha isso em mente. Eu vou mostrar algo para você, mas antes deixa eu contar uma história bem rápida. Né? Várias vezes, aliás, várias não, poucas, graças a Deus, alguns alunos chegam comigo e perguntam: Edson, eu não sei interpretar texto. O que eu faço? Eu tenho um exercício fantástico para vocês, né? Mas não depende de mim, depende só de você. Eu quero que você pegue jornais. Aí eu peço para os alunos, né? Inclusive alguns alunos estão me escutando, podem dar até esse depoimento, né? Nas nossas opiniões, que você pode se comunicar comigo. Estou esperando, hein? Se eu não conseguir responder todas as perguntas hoje, né? Mas não esqueça, elas serão respondidas. Por isso que o meu e-mail está aí. Então, alguns alunos, eles chegam: Edson, o que eu faço? Como é que eu vou interpretar um texto? Olha, primeiro de tudo, é facílimo isso. Você vai pegar um jornal, de preferência esses jornais populares. Aqui, no nosso Amazonas, na minha Manaus, nós temos um jornal chamado 10 Minutos, que ele é fantástico para esse tipo de exercício. Então você vai cortar a reportagem, de preferência reportagens pequenas, tá? Comece com as pequenas. Aí você vai ler de ponta a ponta, porque eu falei na videoaula que texto é uma unidade de sentido. Certo? Então você vai ler o texto de ponta a ponta sem parar. Sem riscar, sem nada. Você só vai ler o texto. Porque quando você assiste a um filme, quando você vai ao cinema e assiste a um filme, você não risca, certo? Então você lê de ponta a ponta, aí você fecha o jornal e faz umas perguntinhas. O que aconteceu? Como aconteceu isso? Onde aconteceu? Por que aconteceu? Quando aconteceu isso? Vamos ver se isso funciona? De olho na tela, mas eu quero inteira. Em 1970 e 1971, houve no Nordeste brasileiro uma enorme procura por sapos, que eram caçados para que suas peles fossem exportadas para os Estados Unidos. Lá, elas eram usadas para fazer bolsas, cintos e sapatos. Isso levou a uma drástica diminuição da população de sapos nessa região. Você viu que eu li de forma inteira. Não, deixa lá para mim. Tá? Você viu que eu li de forma inteira. Não parei a leitura, certo? Muito bem. Agora eu quero que você responda a essas 5 questões. Como eu disse, uma informação conta com uma série de elementos básicos. O que aconteceu, quem participou dos acontecimentos. Comece a conversar com o texto. Onde e quando se passaram esses eventos, como e por que ocorreram esses fatos. Então, vamos voltar ao texto. Só que você só vai ler uma vez, hein? Terminada a leitura, o que você faz? Onde ocorreu? No Nordeste brasileiro. Quando ocorreu? Em 1970 e 1971. Para que ocorreu? Para a exportação das peles dos sapos, né? Consequência dessa caçada? Uma redução da população de sapos. Viu só? Mas olha, você tem que ser honesto, hein? Você vai pegar o texto, lê apenas uma vez, fecha o jornal e abandona. O que vai acontecer? Aí você pergunta, o que aconteceu? Como aconteceu? Com certeza,
nas 2, 3 primeiras, você não vai conseguir responder, tá bom? Exatamente. Por quê? Porque você não tem a prática da leitura e da interpretação de texto. Mas com o avançar, com certeza você vai começar muito bem. Então, vamos exercitar um pouco para a aula não ficar muito cansativa? De olho na tela. Passei a vida atrás de eleitores e agora busco os leitores. Isso foi uma entrevista de José Sarney para a revista Veja. Passei a vida atrás de eleitores e agora busco os leitores. Ora, deduz-se do texto que houve uma mudança na vida. Se ele buscava eleitores, é porque ele era o quê? E agora ele busca os leitores. Então ele se tornou o quê? Então houve uma mudança na vida profissional. Muito bem. Volta. Viu só? Não é difícil. Olha, e você viu que eu comecei com um texto pequeno. Por quê? Porque o meu concurseiro, ele está começando. Não tenha vergonha de começar, não, sabe? Quando alguém começar a criticar você, tá lendo esse textinho, dente. Mais tarde, quando você estiver no topo da pirâmide do poder público, ele vai estar lá embaixo, porque ele parou para criticar você, tá bom? Então comece com textos pequenos. Tá? O horóscopo, por exemplo. Eu sempre peço para os meus alunos com dificuldades em interpretação de texto fazer esse exercício, né? Eu já tive alunos até que compraram pequenos caderninhos, né? Colocaram o texto lá, aí colocavam as anotações, pediam para eu conferir. Eu achei isso fantástico. Inclusive, eu tive uma aluna há um tempo que ela fez isso, né? Ela chegou no terceiro dia de aula e disse: Edson, eu não consigo, o que eu faço? Fizemos o exercício juntos, ela tirou 3º lugar em um concurso federal. Olha que interessante. O teu concorrente que está te criticando, ele está estudando agora direito, informática, tudo, está lendo e não está sabendo interpretar. Ele sabe tudo do direito, mas não sabe interpretar a questão. E aí, como é que fica? Vamos lá, então? Segundo exercício, de olho na tela. Os animais que eu treino não são obrigados a fazer o que vai contra a natureza deles. Olha aí, os animais que eu treino não são obrigados a fazer o que vai contra a natureza deles. O sentimento que melhor define a posição do autor perante os animais é: o autor tem fé, respeito, amor ou tolerância pelos animais? Ora, se os animais que ele treina não são obrigados a fazer o que vai contra a natureza deles, ele só pode ter o que pelos animais? Muito bem, respeito. Tá vendo? É muito fácil você gabaritar uma prova, certo? Só que você vai precisar trabalhar bastante. Então, em outras oportunidades, também é bom nós estudarmos tipologia textual. Eu preparei para encerrarmos um quadro resumo aí para você, né? Põe lado a lado para mim. Isso. O que é a tipologia textual? É o que vai determinar a espécie do texto, né? Conforme a sua composição, né? Conforme a sua estrutura. Então, atenção, eu vou ter 5 tipos de textos. Eu vou ter o narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo ou expositivo. O texto narrativo ele é caracterizado por ter personagens, tempo, espaço, narrador. Já o texto descritivo, o que eu tenho? Um retrato verbal, que você chama de retrato falado, né? Um retrato verbal. Já a dissertação, você tem o quê? Uma argumentação, uma exposição, um debate, uma polêmica. Já o injuntivo, que é aquele texto montado no imperativo, publicidade, propaganda, manual de instrução, receita de bolo. E o expositivo, que são os famosos textos informativos, que passam uma informação para você, passam fatos, muitas vezes de forma impessoal. Então, eu trouxe um texto aqui para vocês que nós vamos ler. Vamos lá? Conta a lenda, põe inteiro para mim que é melhor. Conta a lenda que um velho funcionário público de Veneza, noite e dia e noite, rezava e implorava para o seu santo que o fizesse ganhar sozinho na loteria, cujo valor do prêmio o faria realizar todos os seus desejos e vontades. Assim passavam os dias, as semanas, os meses e anos, e nada acontecia. Até que no dia do santo, de tanto que seu fiel devoto chorava e implorava, o santo surgiu do nada e numa voz de desespero e raiva gritou: "Pelo menos, meu filho, compra o bilhete!" Ótimo. Põe lado a lado agora. Eu quero que você me diga que tipo de texto eu tenho aqui. Será que é um texto narrativo? Ou é um texto descritivo? Ou é uma dissertação? Ou é uma injunção? Ou é uma exposição? Olha, injunção não é, porque os meus verbos não estão no imperativo, eu não estou passando instrução nenhuma. Nem estou descrevendo nada.
né? E nem apresentando uma polêmica para debatermos. Então eu estou entre narração e exposição. Ora, como eu tenho, né, um velho funcionário público, o santo, tenho ordem cronológica das coisas, só podemos ter um texto narrativo. Muito bem. Volta para mim. Viu como é interessante? Agora, senhores, é evidente que isso precisa de uma prática constante. O que você leu hoje? Muito bem. Eu sou o professor Edson Botelho, direto dos estúdios do Sou Concurseiro, e vou passar. Tivemos aí o início do nosso módulo de língua portuguesa. Amanhã, ao vivo, às 18 horas, estarei com você esperando suas dúvidas. Obrigado, sucesso a todos.